Hello guys, oi pessoal, tudo bem? Professor Matheus aqui. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula de língua inglesa. Na aula de hoje, nós vamos finalizar o assunto que nós começamos na atividade anterior, na atividade da semana passada. Então, nessa atividade, nós vamos falar sobre tutorial. Nós vamos finalizar este assunto. Semana passada vocês fizeram uma primeira atividade introduzindo esse tipo de texto, e aí a gente viu o que era um tutorial, para que serve um tutorial, quais eram as características, e hoje a gente vai finalizar esse assunto refletindo mais um pouco sobre esse tipo de texto, ok? Para isso, vocês vão abrir o livro de vocês na página 13 e vão fazer somente a questão 6. Como eu já coloquei também para vocês na atividade do WhatsApp, não é necessário copiar os enunciados. Vocês vão fazer no caderno somente as respostas, certo? Então preste atenção aí e acompanhe comigo as explicações dessa questão. Quando vocês abrirem o livro de vocês lá na página 13, vocês vão encontrar aí a questão 6, que é a questão que vocês vão responder, certo? É uma questão formada por 5 alternativas e para responder essas alternativas, vocês vão precisar dar uma olhada nos mesmos textos pelos quais nós fizemos a atividade da semana passada, a atividade anterior, que eram o texto 1, que está na página 11, e o texto 2, que está na página 12. Eu já coloquei esses dois textos aqui, ó. Primeiro temos o texto 1, ambos são tutoriais, né? Então aí nós temos no texto 1 um tipo de tutorial, um tipo de texto que está ensinando a fazer algo, e no texto 2 outro tutorial, ok? E aí vocês vão responder. Letra A, primeiro. Quais são as diferenças entre os textos dos dois tutoriais? Observem aí o texto 1 e 2. Vocês vão observar as diferenças, ok? Os dois possuem a mesma estrutura? Os dois possuem imagens e explicações? Então, vejam aí. Primeiro o texto 1. Vejam direitinho como é a estrutura do texto 1. Vejam que não tem muito texto corrido, que é um texto mais visual, com muitas imagens e pouca coisa escrita, né? Diferente do texto 2, que é muito mais escrito. Então, vocês vão colocar aí as diferenças entre esses dois textos. Já falei aqui um pouco para vocês, né? Os dois possuem imagens? Sim ou não? Coloquem aí. Qual dos dois textos possui imagem? Qual dos dois não possuem? E explicações. Os dois textos têm explicações? Ou só um deles? Qual deles possui explicações? Coloquem aí na letra A, certo? Na letra B, vocês vão colocar, primeiro, quais são as vantagens e as desvantagens de usar esquemas, imagens e textos curtos, como no texto 1. Então, primeiro, observem aí que o texto 1, como eu falei, ele é muito mais visual, com muitas imagens, com muitas fotos e pouco texto escrito. E aí vocês vão colocar qual é a vantagem disso, né? Por que usar muita imagem e pouco texto escrito é bom? Qual é a vantagem disso? E depois, qual é a desvantagem? Se tem um lado bom, qual seria o lado ruim de usar muita foto e pouco texto escrito, na opinião de vocês? E depois vocês vão fazer a mesma coisa no texto 2. Quais são as vantagens, primeiro, de se escrever um texto todo corrido assim, sem foto? Qual é a vantagem? O que é bom? E depois, qual é o lado ruim disso? Por que é ruim um texto sem imagens para a gente olhar? Por que é bom, por que é ruim? O que é bom e o que é ruim? Vocês vão escrever isso na letra B, certo? Na letra C, vocês têm aí uma questão de assinalar. Esse texto 1 aqui, esse texto que é mais visual, com muita imagem, ele pode ser chamado de, primeiro, um panfleto, ou ele pode ser chamado de um infográfico, na opinião de vocês. É um panfleto ou é um infográfico? Prestem atenção aí. Marquem o 1 ou 2, ok? E depois, na letra D, também é mais uma questão de assinalar. Só que aí sobre o texto 2. Esse texto 2 aqui, ele é narrativo, ou seja, ele está contando uma história, está narrando uma história, ou ele é instrutivo, está instruindo, está ensinando a fazer algo. E aí vocês vão marcar, certo? Esse texto aqui, ele narra uma história, ou ele ensina a fazer algo.
Marquem 1 se ele narrar, 2 se ele ensinar a fazer algo, ok? E na questão E, vocês vão colocar por que é importante para vocês, na opinião de vocês, não cometer plágio e evitar copiar e colar informações e fatos sem citar a fonte. Então, o plágio, pessoal, é você pegar informações de outra pessoa, colocar no seu texto como sendo suas, como se você tivesse escrito aquilo. Então, digamos, você abre lá um site na internet, pega o que está lá escrito, escreve na atividade, sendo que não foi você que escreveu, você só está pegando informação de outra pessoa. Isso é o que se chama de plágio, pegar a informação de outra pessoa sem dizer que é de outra pessoa e não sua, ok? Por que que é importante não fazer isso, não pegar a informação de outro? Por que que isso é importante na opinião de vocês? Vocês vão aí e escrevem na letra E, ok? Então, a atividade de vocês é isso, pessoal. Com essa questão, nós finalizamos esse assunto de tutorial. E então, estudem, pratiquem e lembrem de me mandar a foto com o nome de vocês no WhatsApp. Qualquer dúvida também estarei lá à disposição. E nos vemos na próxima semana. Bye, bye.